Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, começando a nossa live para falar sobre histórias que inspiram com a nossa queridíssima convidada, a Renata, e ela vai falar um pouco da sua trajetória. Ela também já conversamos agora, ela já está entrando. Boa noite, Vitória, Joyce, muito bom ter vocês aqui. A Joyce vai participar amanhã ela será a nossa convidada também da live. E a Renata hoje falando sobre a sua experiência na área da psicologia organizacional. Só mais uns minutinhos, ela já deve estar também entrando para participar aqui com a gente. Aqui, Rê! Muito bem, olá! E acabei de falar, daqui a pouquinho a Renata entra e ela chegou. E a noite vai ser essa semana toda, né? Todas essas noites, para que nós possamos falar um pouco sobre o que é ser um psicólogo empreendedor, o que é ser um empresário e como lidar com os desafios da gestão do nosso próprio negócio. Deixa eu ver se eu acertei. Ah, já está aguardando. Então, a Renata já vai entrar. Oiê! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo, e você? jóia, tudo certo. Ai, que delícia ter você aqui. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. A gente não consegue se conhecer, assim, de conversar e poder ao vivo, mas pelo menos a pandemia deixou esse legado do online, né? Para a gente poder bater um papo e E nos conversar. unir também, né? É isso aí. E a Renata, vou te apresentar um pouco, lógico, você vai falar muito mais, com mais propriedade aí de você, mas a Renata é uma pessoa muito querida, é um presente que a gente ganhou, eu falo a gente, minha família, amigos, porque sou amiga de infância do marido da Renata, do Sérgio. E, Verdade. e aí, com a chegada da Rê, só trouxe boas coisas para a vida dele, para nossa, como amigos, e Ai, assim que é um bom. prazer imenso, imenso estar aqui com você. Tenho uma consideração e um carinho muito grande. E um respeito profissional, né? Porque você tem a Share Desenvolvimento Humano, vai contar um pouco para o pessoal que está aí com a gente, tem os ex-alunos que geralmente participam, encontram, né, e estão com a gente aqui assistindo, e é uma das coisas que eles mais perguntam, como que é viver de consultoria, quais são os passos, como é que a gente investe no próprio negócio. Então surgiu a ideia de fazer a esse grupo de lives, né, contando histórias que inspiram. Então, a Renata tem sua formação em administração, a especialização em psicologia organizacional e gestão, Isso. coaching. Então, vou deixar você falar com maior propriedade e muito bem-vinda aqui nesse espaço. Sou Seu. Muito obrigada. muito obrigada a você. Eu tô adorando estar aqui, tô adorando falar com você e também agradeço demais. E tudo que você falou é recíproco, então a gente digo, eu faço das suas palavras as minhas. Então, eu vou falar um pouquinho da minha formação primeiro, né? Então, eu sou formada em administração de empresas e depois de um longo tempo que eu me especializei. Então, acho que eu me especializei quando eu tinha certeza do caminho que eu queria seguir, né?
porque até então a administração tava ok para o rumo que eu estava tomando. E aí eu fiz a especialização em psicologia organizacional, né? E na sequência já fiz outra especialização de gestão inteligente, inovação, liderança e coaching. E estou estudando psicologia. Vi também essa grande necessidade É só de suspeita. entrar por inteiro aí nesse nosso mundo maravilhoso, né? Que é muito maravilhoso mesmo, desafiador também. E aí, como se você quiser, eu conto um pouquinho da minha trajetória profissional também, para vocês entenderem como que eu cheguei até a Share, né? A criação da Share. Perfeito, Rê. Então, quando eu comecei a administração, há muito tempo atrás, nem vou falar quantos, porque eu não vou falar esse tempo, eu fiz, paralelamente, eu comecei a trabalhar junto com a faculdade. E eu trabalhei na BASF, na empresa química, né, durante 5 anos. E lá que eu comecei, assim, a minha carreira profissional. E foi bacana, porque eu consegui alinhar bastante a parte da faculdade com o que eu estava atuando lá na BASF, então foi bem bacana. E aí daí chegou um momento que a minha irmã tem até hoje, né? Minha irmã e meu cunhado tem uma rede, uma franquia de escola de idiomas, que é o IASG. E aí eu falei assim, eu queria muito sair daqui, né? Já não via mais não fazia mais sentido para mim. Aí ela falou, vem trabalhar comigo aqui no IAS e tal. E aí foi lá que eu desenvolvi, assim, acho que essa parte mais empreendedora e também toda a minha trajetória profissional aconteceu lá. E eu fiz um processo muito bacana lá. Porque eu comecei na recepção, então eu comecei como recepcionista da escola, atendendo ali os clientes, vendendo curso de inglês. E no final, eu fiquei lá 8 anos e acabei virando sócia. Então, no final, eu virei gerente, né, de uma unidade. E depois eu abri mais 2 escolas com a minha irmã e com o meu cunhado. Então, eu abri uma unidade na Vila Pires e a outra unidade em São Paulo, na Vila Alpina. E foi muito bacana, porque aí que começou, assim, toda essa vivência minha profissional, todas as habilidades que eu desenvolvi, foi basicamente construída lá no IASG com todo esse processo que eu passei. E olhando para trás, hoje eu acho que foi bem bacana, porque foi um crescimento mesmo, assim, foi uma construção muito legal que aconteceu. Aí, aqui acontece com a mulher, aconteceu a maternidade da minha filha que tá ali passando toda hora. É uma linda. Marina. E aí veio a maternidade e aí não sei, eu sentia que tava difícil, não tava fazendo muito sentido. E eu queria me dedicar à maternidade, né? E a gente trabalhava muito, né? Minha irmã e meu cunhado, eles tinham mais unidades ainda, eu tinha 3, uma gerencial, e mais 2 unidades. Tava muito ritmo puxado de trabalho. E eu falei assim, vou me dedicar à maternidade e tal, e me afastei. Falei, vou me dedicar à Marina. Adivinha se eu consegui ficar em casa, né? Não consegui. A Mari tinha uns 5 meses, eu já estava com um ciricutico para voltar, para trabalhar. Eu tinha pensado em ficar 1 ano com ela, me dedicando totalmente. E aí eu voltei para o mercado, foi difícil para mim, porque eu sempre tive, assim, sempre estava ali à frente, né? Então eu me vi na situação de eu vou ter que voltar para o mercado e não sabia a dificuldade que era entrar no mercado, né? Não sabia, estava totalmente estável ali, 8 anos, 9 anos. E aí que eu comecei a enfrentar algumas
algumas coisas no sentido assim, mas tá, eu vou entrar para o mercado, o que que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Para onde que eu mando currículo? Porque no IASG eu tive a experiência de todas as áreas, né? Eu fazia comercial, fui líder de vendas, né? Fui líder comercial, então fazia parte de equipe, então eu tinha toda essa bagagem e não sabia direcionar, não sabia para onde direcionar a minha carreira. Aí foi quando eu comecei a fazer, eu fiz um curso que foi muito bacana para mim nessa descoberta, que é o RUA, da Rede Ubuntu. Não sei se você já ouviu falar da Rede Ubuntu de aprendizagem. Tá. E já viu? Foi esse curso para mim foi um despertar assim da minha trajetória, porque ele trabalha com propósito, ele trabalhava com propósitos, né? Aí lá eu comecei a investigar isso em mim, falar, ai, pra que eu nasci, né? Eu nasci pra ser o quê e tal. E lá, depois disso, dei um direcionamento para essa área de desenvolver pessoas, porque aí eu lembrava de tudo que eu fazia no IASG, de o que eu mais gostava, o que mais as pessoas me davam um feedback positivo de que eu fazia de melhor, era desenvolver as pessoas, era estar ali, todo mundo que passava por mim tinha um pouco de inspiração, de crescimento, então eu falava, acho que eu sou boa nisso, né? E fui para esse caminho aí de desenvolver pessoas, e aí no outro curso que eu fiz, aí eu fui fazer curso de facilitação, né? De facilitar, de treinamento. E aí lá nesse curso que eu tava ouvindo o facilitador, aí eu falei, nossa, eu vou abrir um negócio assim. Daí lá que eu tive a ideia da Share. Eu até tirei uma foto, eu mostrei esses dias. Eu fiz dois ícones assim no papel, fiz uma lâmpada com uma ideia, sabe? Quando você desenha uma lâmpada e põe ela acesa assim de ideia. Daí eu mandei para minha irmã, falei, Lu, eu tive uma ideia de um negócio tal. Aí, daí eu cheguei toda empolgada para falar com ela, Lu, o que você acha dessa ideia? Só que a ideia inicial da Cher não era bem o que ela é hoje, que ela se tornou hoje. A ideia era um espaço para compartilhar. A Marina tá tentando pôr a roupa aqui, gente. Peraí, deixa eu ajudar ela aqui. Pode ficar à vontade. Essa não serve, amor. Põe outra. Ela tá querendo pôr uma roupa de 3 anos, né? Então, aí eu... Ai, me perdi isso, o que eu tava falando. Aí não era... A ideia era criar um espaço para as pessoas... para a gente compartilhar conhecimento. Então, seria assim, a gente chamaria várias pessoas de várias áreas. Então, vou chamar, sei lá, o Sérgio, que é dentista, ele pode dar um curso aqui, pode compartilhar conhecimento aqui de odonto. Vou chamar você dessa área de psicologia. Então, era pegar um grande apunhalado de profissões e de gente de conhecimento e compartilhar nesse espaço, né? Só que, assim, essa ideia foi extremamente, assim, maravilhosa. Olha o Sérgio rindo. Maravilhosa, mas ela é um pouco utópica quando se trata de negócio, porque a gente chegou a fazer isso, né? Só que o que a gente percebeu? A gente falou, a gente não vai ganhar dinheiro fazendo isso, né? Porque o que acontecia? A gente abria espaço, uma vez até cobrava, né? Curso, essas coisas, só que depois não fazia mais sentido, ou a pessoa negociava direto, tipo, a pessoa se interessou pelo profissional, a pessoa ia lá e procurava um profissional direto, né? Então, a gente percebeu que ia ficar difícil a gente pensar nesse formato como um negócio. E aí foi tomando outro rumo, aí que foi tomando outro rumo de prestação de serviço mesmo, de consultoria, até chegar na consultoria, né? Então, ficou mais ou menos um ano, assim,
meio que é a Share? A gente não tinha noção ainda, né? Que era, a gente atuava e foi meio acontecendo. E agora a Share está com 4 anos, e de 2 anos para cá que se consolidou mesmo como uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento, que assumiu esse formato mesmo de consultoria nessas 2 áreas de gestão de pessoas. E que legal, e você falou 2 pontos aí bem interessantes, porque isso eu sempre converso também com o pessoal. A questão da experiência, né? Então, assim, você teve uma experiência profissional, uma vivência, né? De trabalhar com a sua irmã e de ter também, de passar por diversas áreas para vendas, desde a recepção. Então, o que é gerir um negócio? Como que é para ter a sua própria escola? Então, teve uma trajetória e a gente precisa mesmo estudar, precisa aprender. O foco é falar um pouco mais para os psicólogos, estudantes de psicologia, porque a gente não aprende, né, na faculdade. Então, tem aí uma turma que eu sei que acompanha tanto meu trabalho como o seu. Então, como que realmente a gente vai aprender? Fazendo cursos e pela experiência, Isso, né? pela experiência. E aí, o segundo aspecto que você falou também é a questão mesmo do propósito, de se encontrar, de não... de buscar, né? O que eu faço? Porque às vezes a gente tem uma noção, a gente, né, gosta de muita coisa, mas o que eu realmente faço? Onde eu realmente sou boa, né? É. E você se... E isso faz muito sentido. Desculpa, Su. Acho que não, pode falar. Isso faz muito sentido quando você está buscando um negócio próprio, porque se você não ama muito aquilo, a tendência de você desistir, porque não é fácil, né? Não é fácil. É muito maior se você não fala assim, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu sei o que fazer. Então, assim, como se a gente for pensar em dica para os estudantes de psicologia, ou pessoal que quer seguir nessa área de organizacional, primeira coisa, enquanto está na faculdade, tentar se enfiar no quanto mais puder de experiência e de vivência que eles conseguirem, né? Então tem que ser um pouco cara de pau, né? Nesse sentido de, eu posso, sei lá, posso saber como você trabalha, posso participar de uma entrevista com você, me dá, sabe, fazer mesmo que, como as dificuldades que a gente tem hoje, né, até com os estágios e tal, você tem que ir se enfiando com quem você percebe que dá uma aberturinha ali para você, né, para você conseguir essa experiência e essa vivência, porque realmente sair da faculdade e já montar uma consultoria sem uma vivência prévia consolidada, vai conseguir, claro que vai, né? Se for uma pessoa muito estudiosa, que se dedica, que sabe aquilo, que tem propriedade no que fala, com certeza. Mas vai demorar um pouco mais, né? Porque vai bater muito mais a cabeça, né? Vai bater mais a cabeça. Então, é importante, durante a faculdade, procurar pessoas e que estejam dispostas a oferecer uma porta aberta. E nessas pessoas eu posso me incluir até aqui, nesse espaço para vocês, porque a Share, o nome dela é compartilhar, né? Então é o que eu mais amo fazer. Compartilhar conhecimento e compartilhar coisas, porque sozinhos não somos nada, né? Então, procurar isso, pessoas que te abram portas, né? E que você consiga ter uma vivência de, vou lá ver como você... Eu fiz isso bastante, né? Quando eu quis entrar nessa parte, eu tenho um primo que ele é muito, muito fera, ele é um professor muito fera, assim, né?
E eu falava assim, eu posso assistir suas aulas? Eu e minha irmã, a gente assistia aula para ver como que ele como que ele falava, né? Como que ele encantava os alunos dele, porque nessa parte de treinamento, de palestra, você tem que ter um domínio, né? Nessa parte de oratória, de presença ali. Então eu fiz muito isso também, né? E é isso, a Lu está escrevendo que a própria universidade precisa abrir mais oportunidades de vivência em gestão. Sim. Um pouquinho. Então, até para comentar, né? O pessoal tem postado, então, assim, se tiverem dúvidas, perguntas, né? Às vezes não dá para a gente falar de todo mundo que está chegando aí, mas quem quiser, manda para a gente ir comentando. E a Vitória também reforçou isso. Na faculdade a gente não aprende essa parte mesmo de gestão. E era uma coisa, na minha trajetória, também durante a faculdade, eu fiz muito trabalho voluntário. Tem uma hora que a gente cansa de voluntário, mas assim, o voluntariado, eu falava, eu carregava a mala de uma outra professora lá. Aonde ela estava, eu estava junto para aprender a fazer formação, treinamento, né? Eu era a malinha sem alça dela. E a gente realmente estabelecer parcerias, né? A Vitória também comentou isso, de a gente poder buscar se apoiar como profissionais, né? Trabalhar algumas atividades em conjunto. Às vezes a gente na área de consultoria, muitas vezes o próprio estudante ou o profissional recém-formado olha muito como assim, mas é concorrente, mas ela faz a mesma coisa que eu, ela também dá treinamento, ela também... Ok, que ótimo que tem pessoas que compartilham, e aí a gente estabelece parcerias, como é o caso, né, da Share, de buscar e de trazer aqui, principalmente, para compartilhar essa vivência, porque a gente compartilha de princípios, de valores, e que bom que a gente tem pessoas também fazendo isso e chegando esse conhecimento para as empresas, né? Porque o principal desafio da psicologia organizacional, da área de recursos humanos, é a gente conseguir lidar mesmo com a condição humana. E às vezes na formação, muitos da psicologia ficam com receio, mas no RH a gente não tem tanto... Assim, a gente se caracteriza muito como psicólogo. E não, a gente pode não perder essa característica, depender também das suas atitudes diante do grupo, né? E é legal porque você hoje é estudante de psicologia, né? Tem experiência, tá aí consolidada com a consultoria e tá como estudante, então é investimento. Então você precisa saber quando vai ser o seu investimento em formação, em ter o seu próprio negócio, porque... O pessoal fala, eu quero porque assim eu vou ter maior qualidade de vida, eu vou gerir meu trabalho, meu tempo, vou fazer só mais o que eu amo. Nem sempre, a gente também tem que inventar. A gente tem que fazer tudo, né? Tem que fazer um pouco de tudo. A gente faz o marketing, a gente faz o comercial, a gente faz tudo do financeiro, a gente é tudo, né, no negócio. E... É interessante isso, né, Su? Só complementando a questão do investimento, se você for pensar em negócio, né? Fala assim, mas qual que é o meu investimento para eu abrir um negócio, uma consultoria, né? O investimento maior de uma consultoria é o investimento em você mesmo. Formação, educação, cursos, e então você tem que estar sempre atualizado, procurando estudar sempre, se especializar sempre. Então, esse é um dos preparos, do investimento maior, um dos investimentos maiores. Por quê? Porque hoje, uma consultoria não necessariamente precisa de um espaço físico. A Share não tem um espaço físico. Então, assim, eu não vou investir, eu preciso de um espaço. Não, a gente atua muito dentro das empresas, né?
e também as empresas oferecem os espaços. E hoje em dia, gente, tem um monte de coworking que a gente consegue se deslocar, que a gente consegue trabalhar. Eu tô aqui com a Vânia, que é a parceira da Sherry, ela tá lá em Natal, né? Então a gente trabalha junto, ela tá lá em Natal, com a Sherry lá em Natal. Então a gente num espaço físico, ele te limita até um pouco, né? Porque eu atenderia. Com a pandemia que a gente começou a atender gente de fora do ABC. Então, porque daí a gente percebeu que, por que a gente tem que... Então, assim, você consegue com coworking, então o investimento maior, a gente não são grandes equipamentos, não é um espaço físico, não é um aluguel, é o investimento em conhecimento. Uhum, é verdade. E esse é o nosso produto, né? A nossa essência, que é o conhecimento. Então, muitas vezes o investimento tem que ser mesmo na formação, na experiência. Até tem o comentário da The Bilingual Oficial, né? Não conheço, não sei se é da sua irmã falando, quem que está aqui, mas trazendo essa importância, que a experiência só é adquirida com um olhar para todos os setores, contato com toda a hierarquia de negócio. E na psicologia a gente não tem, né? Às vezes até é complicado algumas pessoas terem assim... mas psicólogo fica falando de negócio, parece que eu estou deixando de falar de humano. Não, né? A gente constrói um negócio para as pessoas e por isso a gente tem a propriedade também de criar propósitos, de criar uma missão, um valor que dê sentido e significado para aquelas pessoas. Então, e a gente muitas vezes não tem essa visão mais sistêmica, né, geral da organização, né, de como que é trabalhar. Então, uma das coisas que eu tive de experiência foi porque no RH a gente podia ir com ficar no setor. Então, quando tinha setor que tinha algum problema, que precisa fazer uma avaliação, um diagnóstico, acompanhar a equipe, eu passava semana trabalhando no setor. Porque não tem como eu falar de uma solução se eu não sei qual é a realidade daquele setor. Então, era de atendimento ao aluno, porque eu trabalhei no RH da própria universidade, né? Depois de formada, fui para trainee. Então, assim, é você realmente sentar junto, aprender a fazer, ouvir, né, acompanhar. Em consultoria, é diferente de quando você está no RH interno, né, dentro da empresa. A consultoria, você tem que construir esse espaço, você tem que conquistar esse espaço, né? E de fato, o pessoal está confirmando, é isso aí, o negócio é lidar com pessoas. Eu acredito que a dificuldade, até eu acho que a Bia está aqui, não sei se ela estava aqui, se ela está aqui ainda, mas é uma amiga que também trabalha com consultoria. E eu acho que a dificuldade nossa, assim, principalmente acho que dos psicólogos, é essa sensação de que, mas eu vou ter que me vender, né? Tipo assim, mas eu vou ter que me vender para o cliente me querer, como, sabe? Então, assim, é como se a gente fosse difícil isso, né? É difícil isso pra gente, porque é o que você falou, interno no RH, você tá ali prestando um serviço, as pessoas já te contrataram. Na consultoria, você tem que vender. Você tem que ir lá mostrar, eu tenho uma consultoria que faz isso, 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 e esse distanciamento do psicólogo, pessoa física, com o PJ, né, tipo, com o negócio, que acaba dificultando o processo. Porque você confunde as suas crenças, os seus valores, você acaba misturando no negócio. E aí dificulta, porque às vezes alguns impedimentos que você tem, alguns
preconceitos que você cria até nessa questão de, eu vou ter que me vender, vou ter que falar do negócio, como que eu vou colocar preço, mas, é meu amigo, sabe? Alguma coisa assim. Começa a dificultar, porque exatamente o produto, né, somos nós, assim, a nossa entrega. E se você não tem um distanciamento grande disso, né, de o que é negócio e o que sou eu, acaba sendo difícil. Difícil porque a gente começa a colocar o nosso valor pessoal no valor do negócio, aí pode dificultar, né? Então eu vejo que essa dificuldade maior dos psicólogos e enxergarem como os dentistas também, né? Eu convivo que o Zé tem essa de enxergarem como negócio, né? De se enxergarem como negócio. Isso é verdade. E assim, é por isso que antes até de eu decidir qual a área, o quanto eu preciso mesmo conhecer. Porque o que eu entrei quando eu entrei na faculdade mudou muito ao longo do caminho, com a terapia, com o autoconhecimento. Então, até para reconhecer os meus limites, né? Até eu dizer, não, isso eu não consigo. Porque eu achava que eu ia para ter um consultório lindo de ludoterapia com criança. Sim. E eu era professora de educação infantil. E as coisas foram mudando e eu fui também amadurecendo. Então, assim, o quanto a gente tem que reconhecer aonde está a minha realização, aonde eu quero chegar, o porquê. E outro ponto importante que você falou lá no começo, né? O que a Cher começou, ela já mudou, né? Ela já não é mais a mesma do que ela começou. E a gente ter coragem e saber que essa mudança, ela faz parte do processo do negócio, inclusive para ter sucesso, né? Porque não tem problema dar errado, ter que recomeçar, né? Ou às vezes parece que aquele plano você desenhou, estava tudo certo. Agora veio a pandemia. Muita coisa que estava lá planejada deu errado. Por outro lado, acho que teve até mais um outro comentário falando, por outro lado, a pandemia trouxe o online, que veio para ficar, e a maioria das pessoas hoje já não estão mais com espaço físico. Descobriram o quanto é possível você gerenciar, porque se você sabe aonde você quer chegar, você vai ter disciplina. Então, é gerenciar tudo e separar o pessoal do profissional em tudo. Naquilo que você realiza como atividade, no seu tempo, o seu financeiro. Então, tem que ter essa separação para a gente poder realmente fazer a gestão. Mesmo que muito comum na psicologia, muitos ficarem com um psicólogo autônomo, ao invés de abrirem. Só que como a gente perde oportunidades de negócios, né? De consultoria, de assessoria, de conseguir outras atividades profissionais. Então, eu preciso aprender sobre tudo isso, né? Como fazer. Então, ter o conhecimento administrativo, financeiro, é parte dessa construção da sua formação, né? Certeza, com certeza. Eu porque assim, no IASG, as coisas eram, como é uma franquia, as coisas vinham bastante prontas, assim, né? Do franqueado pra gente. Então, tinha coisas que a gente não precisava desenvolver, tinham tabelas de preço, precificação. Então, quando eu comecei a encaixar, eu falava assim, nossa, mas quanto que eu cobro, né? Essa parte até de precificar, o que eu vou colocar no meu valor hora, né? O que tem que colocar? E aí, uma dica para quem quer começar a pensar no seu negócio, na sua consultoria, ou traçar esse caminho de empreendedorismo, é um suporte muito bacana, que é o Sebrae, gente. O Sebrae, ele é maravilhoso para quem quer começar assim, e eu usei bastante.
fiz curso, falei com o consultor para ele me ajudar a precificar. Eles mandam até uma tabelinha que coloca quanto você gasta de energia na sua casa, mesmo que você trabalhe em home office. Uhum. Você vai visitar cliente, tem o custo da gasolina e tal. Então, assim, eles ajudam demais. Então, começa já a participar dos cursos aí do Sebrae, que ajuda de verdade bastante. Sim, e às vezes a gente acha que precisa de um investimento também financeiro. Lógico, depende daquilo que você quer construir, mas de que forma você vai conseguindo aí, começando com um pequeno investimento, para depois gradativo ir migrando, né? A gente também teve parecido essa experiência, primeiro profissional para depois abrir o próprio negócio. Então, o quanto tem essa necessidade. Vieram Sim. aqui alguns comentários, vou só tentar resgatar aqui algumas. Para nós empreendedores, tem que fazer marketing. Além de finanças, isso eu sempre falo. Os conhecimentos que vocês precisam é de gestão de negócios, financeira, contabilidade e comunicação visual. Porque também é né, o que vale, o que não, e para qual área da psicologia. Acho que em consultoria, essa questão hoje de usar as redes sociais, a comunicação visual para conhecimento é extremamente significativa, que vai ser diferente esse marketing para quem quer ir para a clínica, que aí a gente vai falar disso amanhã, na live de amanhã. Então, o quanto realmente tem essa condição, né? E para o CLT, isso, na verdade, vem pronto, né? Foi o comentário aqui da Camila, da Vitória. A gente tem que pensar em tudo. Não, a gente, no começo, assim, você tem uma ideia e você fala, nossa, como que eu vou fazer para colocar essa ideia, né? E você tem um trabalhão para pensar em tudo, para formatar tudo. Então, depois as coisas vão se consolidando, você começa a ter tudo muito pronto já, né? Então, isso é bacana também. Facilita com o tempo, os processos facilitam, porque você começa a entrar e já ter tudo pronto, as propostas prontas, né? Os treinamentos mais prontos, as coisas mais direcionadas, o próprio processo do recrutamento já estabelecido, os processos, não que você não tenha que sempre estar mudando, inovando, mas você começa a padronizar mais, né, o seu conteúdo até de tudo, né, de marketing, conteúdo de conteúdo mesmo, de treinamento, seus processos, então acaba facilitando bastante. E o desafio também, eu acho que o desafio maior é esse contato com o cliente, né? Acho que a Lu falou um pouquinho aqui, ele fala um pouco sobre psicólogos que costumam ser mais fechados com esses processos. Então, eu acho que é bem desafiador essa questão de lidar com o cliente, né? De você entender, exatamente por causa dessa vivência, eu acho importante também a consultoria, porque o cliente chega para você com uma demanda que, né, ele quer um consultor, né, quer uma ajuda. Então, você não ter a experiência para não conseguir dar uma luz, um caminho, é super complicado, né? E eu acho que o desafio maior aí é você sair Eu não tive dificuldade nisso, porque com o IASIG eu fazia essa parte de vendas. Apesar que é mais difícil, assim. De você bater na porta ali, porque isso até antes da pandemia era o que funcionava. Você falar com o cliente, agendar visita, falar que você tem para oferecer ali, porque as redes sociais, elas vendem muito pouco sozinha, né? Então, você achar que você vai formatar seu logo, formatar seu site, sentar
colocar no ar e vai vir cliente é um sonho mesmo, porque Uhum. não vai ser isso para você. Você vai ter que fazer, vai ter que ter banco de dados, banco de marketing, né, para disparar. Você vai ter que fazer visita, você vai ter que falar o que você faz. E para isso, cai naquele coisa do psicólogo, de novo, talvez eu acho que é até uma questão de perfil, né, Su? Se a gente for avaliar, né? O perfil, quem direciona para a psicologia, vai nesse perfil mais de, de dar ajuda, de dar apoio, mais um trabalho mais ali no back, como fala? No É. background, back office ali, Uhum. mais um trabalho de backstage. Então, eu acho que tem isso também. Tem. E até a Dani Soares está rindo aí, que ela está hoje me ajudando muito com essa parte da gestão financeira e tal. E a gente está trabalhando juntas. E ela tem uma empresa, né, a Gestão Excelente, que é de gestão mesmo de finanças para pequenas e médias empresas e para mulheres, né? E ela tá rindo justamente por isso, porque a briga dela comigo é essa, Suzana, porque eu ensino, tá? Que psicólogo tem que saber vender, tem que falar de negócio, mas na hora de fazer, mas e aquele cliente? Ai, mas será que eu vou dar o desconto? Será que, né? Então a gente tem essa coisa do perfil mesmo que você falou, né? O psicólogo, a gente tem uma dificuldade da própria formação, da próprio tipo de atuação, porque mesmo sendo na psicologia organizacional, então quando a gente, né, faz os estágios, os alunos têm um sofrimento de ir buscar a empresa. Ai, mas eu vou ter que bater lá, mas eu vou ter que dizer, como é que eu falo para a pessoa o que que eu faço, né? Então, assim, eles ficam mesmo com um medo, uma angústia, porque a gente não está preparado para isso. É muito ainda aquela visão de que assim, não, eu estou na clínica, eu estou lá no consultório e o paciente chega, né? Mas É, não é assim, e nem com o próprio paciente hoje já não é mais assim, porque ele é seletivo, ele quer sim, saber para onde que ele vai, como é que ele vai fazer. E para a área organizacional, mais ainda, a gente tem que ser cara de pau, tem que ir lá sim, e tem que dizer, ser. olha, né, vamos Tem, sem vergonha, né? Tem que. sim. E é claro que também a gente não. Quando você começa, tem as pessoas, automaticamente, tem as pessoas que acreditam em você e no seu trabalho que vão te apoiar e te ajudar. Então, você sempre vai ter um primeiro cliente, né? Eu tenho muito a agradecer, assim, as portas as primeiras portas que foram abertas para mim, Uhum. do próprio IASIG, né? Então, assim, eu saí do IASIG e voltei para lá dando treinamento, né? Fazendo os recrutamentos deles. Então, sempre tem alguém aí que vai te ajudar, né? Que vai ser Sim. seu primeiro cliente, que vai e você tem que agarrar essas pessoas e aprender muito, né? Com Uhum. elas e agradecer. Eu sou muito grata às pessoas que acreditaram no começo, assim, da Share, sabe? Que são meus clientes até hoje, assim. O Yazid, a Sani, muito bacana. Até hoje a gente faz um trabalho super em parceria, então sempre vai ter uma porta aberta para você. Então, assim, não se preocupem, porque sempre tem uma pessoa ali que linka e que dá certo. É. E aí, Começar, a gente vai de qualquer maneira. vai. E aí, eu acho que tem duas coisas que faz a coisa dar certo e permanecer, né? Uma que é a qualidade do trabalho, né? Então, assim, é onde a gente mostra essa essência, que às vezes o pessoal fica tão, né, preocupado. Ai, mas aonde vai estar a psicologia? Está na essência do seu trabalho, né? Está na qualidade da relação humana. Então, quando as pessoas te disseram, não, Renata, você tem esse potencial, você tem a qualidade para as relações, você desenvolve pessoas, então é porque você nasceu para isso, é essa a nossa essência, esse é o valor do negócio, né? Então isso acho que conquista,
lógico, o cliente, a partir do momento que alguém te dá a oportunidade para te conhecer, a gente também amplia, e você vai sendo indicada. E Isso. a Dani reforçou aqui, né, que às vezes a gente tem essa dificuldade inicial, mas até você mudar a sua estratégia de negócio e ter uma forma mais efetiva aí das vendas. E Sim. então, assim, a gente vai aprendendo, complementando, tá? Eu já tô. E a tecnologia também, né? Que a gente tem que aprender. Eu vou aqui Isso. dizer, tem muito, muito, muito comentário. Eu estava num mais lá adiante. Se você vê mais comentários, por favor, pode ir comentando, Dani. Muito obrigada também o pessoal falando. E trazendo também um pouco da necessidade, né? Do que a gente precisa falar e qual é mesmo a direção para a gente gerir um negócio, porque é complexo, é grande. Complexo. A Lu colocou, a Bibailingua é a consultoria da minha irmã também, que entrou na parte de consultoria, então Ah, não legal. tem a consultoria. Todo mundo botando a cara aí, gente. É isso aí mesmo, tem que ir. É isso mesmo. Hoje o profissional, exatamente isso, a tendência é cada vez mais o profissional precisar ter mais habilidades, né? Habilidades diversas. Então, assim, a gente percebe isso até no próprio recrutamento, o quanto você precisa aprimorar aí algumas. Quase que eu saio aqui. E o estudante já tem que ir entendendo isso, né, no começo. Então, assim, eu tenho onde é uma questão básica, né? Desculpa, não sei se eu devo falar assim, mas para um estudante de psicologia, trabalhar o autoconhecimento, Sim. né? Trabalhar onde que ele sabe onde que é a potência, onde que ele precisa aprimorar, onde que ele precisa desenvolver e buscar sim desenvolver onde ele precisa, a habilidade que ele precisa, porque se for por esse caminho, e acredito que, Su, não é nem só por esse caminho, porque na área de psicologia organizacional, se você entrar no RH, ou se você optar por trabalhos com consultorias, ou prestar serviço para consultoria, você tem que ter essas habilidades, não tem jeito, né? Então, assim, saber o autoconhecimento para o estudante de psicologia, ele é uma necessidade assim, básica para você entender exatamente isso que você falou. Até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo, mas se eu não consigo e quero, o que eu vou fazer para desenvolver, né, isso que eu preciso, quem eu vou procurar, Uhum. que caminhos que eu vou trilhar aí para conseguir. Então, você entender o que você precisa desenvolver de habilidade para trabalhar nessa área, que são muitas habilidades, né? Porque você precisa ser proativo o Uhum. tempo todo, você tem que correr atrás de tudo. Você tem que saber resolução de problemas, de conflitos diários, né? Sim. Capacidade de. Eu acho que é uma palavra até que eu falo, de agir. Você tem que agir. Uhum. Na consultoria você tem que agir. Se você não agir, não acontece, nada acontece, né? É ação, você tem prazo de entrega, você tem que entregar recrutamento, você tem que entregar candidato, você tem que entregar. Então, assim, essa resiliência, porque no primeiro ano, se você não tiver resiliência, no primeiro ano no seu negócio, você desiste. Sim, porque não, o retorno, às vezes, o retorno que você pode ter no primeiro ano, não necessariamente ele vai ser fixo, né, para os primeiros anos de atuação. Então, às vezes, você até tem Exato. um retorno num começo, começa super bem, nossa, me surpreendeu. Mas eu preciso, o que mais eu preciso continuar, então, para manter? Ou mesmo aquela situação, poxa, o primeiro ano é super difícil.
né? Em geral, Muito. é para você se fazer conhecido, é para, né, você conquistar o seu espaço e conhecer os clientes e lógico que a gente viveu esse ano totalmente atípico, mas ainda quem começou, todo mundo teve que se refazer, né? Todo mundo, mesmo Sim, quem tem muita experiência, de alguma forma se reorganizou. Então, o quanto é necessário a gente desenvolver, sim, essas habilidades. Eu acho que os cursos de psicologia, a gente tem excelentes cursos que dão essa formação, né, para a gente atuar em diversas áreas, mas ainda assim eu acho que, e aí eu vou puxar mesmo a sardinha para o nosso lado, para a psicologia organizacional, e quem me conhece, que está assistindo, sabe que eu faço isso o tempo todo. Porque na psicologia organizacional, a gente se aproxima muito da administração, né? Se aproxima muito desse diálogo, desse convívio, né? De como lidar com o gestor que não percebe as suas próprias falhas e necessidades e sempre responsabiliza o grupo. E aí você tem aquele dono da empresa que vai te contratar, mas eu quero resultado em 2 meses. Como assim desenvolver pessoas leva um ano? Como assim leva 6 meses? Então você não é uma boa profissional, porque alguém já fez, já me prometeu. Então, assim, a gente saber lidar com essas adversidades, né, com essas situações que fazem parte do contexto organizacional, do ambiente de trabalho. E também eu acho que tem uma outra situação que muitas vezes é essa gestão do negócio, esse empreender, parece que para a gente tem uma lógica maior, né? De querer fazer. E só que o pessoal que está na clínica, isso eu sempre falo para os meus alunos, vocês vão para a clínica, mas vocês continuam sendo organizacional, porque vocês vão ter que saber falar de finanças, vocês vão ter que saber negociar preço, vocês vão ter que saber lidar com sim. valor, né? A relação com o cliente. Então, o tempo todo a gente está fazendo isso. Então, independente da área de atuação, a gente vai, né? Ter que desenvolver essas habilidades, mas é lógico se adaptar ao ambiente. O contexto organizacional é muito diferente. E a gente, É, né, muitas vezes acha que é algo muito, ai, mas isso é para multinacional. Não, a gente tem o comércio, tem as pequenas empresas que precisam e às vezes nem sim. sabem qual é o caminho para chegar numa consultoria, né, de desenvolvimento, de treinamento, de recrutamento e seleção, porque acredita que isso é muito caro ou é inacessível, né? Ter um RH é Exatamente. inacessível. E não é algo que a gente realmente é a consultoria quem atende esse público, né? Isso, exato, perfeito, perfeito. E a gente percebe que é o pessoal, assim, as empresas maiores, elas já têm, né, o RH, já tem o budget de treinamento, já tem toda uma estrutura, e os pequenos e as pequenas e médias empresas são realmente quem precisam mais, né, geralmente não tem um RH só para isso, né? Só com esse olhar, o RH é uma pessoa lá que faz tudo, que faz a contratação, demissão, Uhum. folha de pagamento, e falta um pouco desse olhar. Então, perfeito, exatamente isso. É um público super, é, como fala, de grande satisfação, assim, tem bastante recompensa trabalhar com eles, assim, porque você percebe que eles ficam gratos né, pela sua ajuda, assim, pela sua contribuição com esse norte. Então é bem bacana trabalhar com esse público e assim, tem muita gente, né? Tem muita coisa, tem espaço para todo mundo, tem diversos campos aí de atuação, então focar exatamente isso. Aí a gente volta no começo, né? Que acho que é focar exatamente no seu propósito e no que você acredita e que você acha que você desenvolve melhor, né? Uhum. É verdade. E
quando a gente está fazendo isso com o gestor, né? De estar com ele, de estar com, auxiliando num processo de seleção, né? Num treinamento, a gente está desenvolvendo as pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas não percebem que elas estão também sendo desenvolvidas e estão ganhando algo além do que é você só realmente fazer uma consultoria. A gente não vai lá só fazer uma entrevista de seleção. A gente também ensina o gestor para o perfil, para o olhar, para quem ele está contratando, para as necessidades, né? Então, a gente desenvolve muito mais do que só aquele serviço que parece que ele pegou. Não, ele me contratou para fazer 3 vagas. Não é só 3 vagas. Ele te contratou e você vai fazer muito mais, né? E é isso que a gente tem que ensinar para as empresas do ganho, que é fazer gestão de pessoas, né? E a Vânia até comentou, né? Realmente, as microempresas, as pequenas empresas são as mais carentes, né? Nesse sentido, porque a gente... eles fazem porque... alguém fazia assim... eu pego o currículo e pergunto, né? O que você gosta de fazer? Né? Pergunta aquelas coisas que não tem muito a ver, não sabe mesmo o que é o perfil, né? Eu já tive situações em que a pessoa não conseguia identificar as habilidades que o próprio funcionário precisava desenvolver. Por quê? Porque o gestor nunca fez aquela função. Então, aquelas promoções, né, por amizade, por, né, indicação, e que o gestor não tem a experiência. E aí ele não sabe o que o funcionário precisa. Então, é legal falar um pouquinho, se quiser completar, falar um pouquinho dessa área também de recrutamento e seleção. É verdade, é assim, é exatamente isso, é uma coisa, não é um trabalho específico, né, só que, eu vou recrutar uma vaga, você acaba virando, porque existem muitas dúvidas, às vezes a vaga chega para você, você já fala, nossa, mas isso aqui não tá tão alinhado, vamos alinhar, o que você precisa, né, e aí a gente começa a construir coisas juntos, e o nosso olhar que dá o nosso conhecimento, o nosso olhar para o gestor que às vezes nunca, você falou, nunca passou pela cabeça dele que essa vaga exige, nossa, é verdade, para essa vaga eu preciso mesmo, né? Que essa pessoa tenha essa competência ou essa habilidade. Então, a gente abre muito esse olhar e tem que estar preparado, mais uma vez, né? Tem que estar preparado para esse conflito, porque às vezes não que seja um conflito, assim, olhando para esse negativo, né? Um conflito construtivo, mas você tem que ter essa coragem de posicionamento quando você é um consultor. Você tem que ter coragem de se posicionar e falar, isso aqui não está adequado, né? Você já percebeu isso? Porque se você não tiver essa coragem de posicionamento, você não vira um consultor. Você acaba virando um prestador de serviço, daí você vai fazer o que o gestor quer que você faça. Entende a diferença? Sim, sim. Então, você tem que estar de olhos atentos e sempre firme, né, no que você faz ali, para você conseguir dar esse olhar, falar, não, aqui não é bem assim que acontece. E isso também é experiência, né? É a experiência que te traz isso. Porque a tendência da consultoria é exatamente você fazer o que quem te contratou quer que você faça. Então, eu quero um profissional assim, eu quero ele com formado, pós-graduação, top, que trabalhe o dia inteiro, eu vou pagar R$1.000. Aí você fala, tá bom, vou atrás. Daí você se mata, você não vai encontrar nunca, né? Então, assim, sabe, essas coisas de você receber o trabalho, né? Receber o trabalho, avaliar o que é aquilo, o contexto que está acontecendo aquilo,
avaliar o perfil do seu cliente, né? Também, tipo, ter esse Uhum. olhar para quem está buscando, porque às vezes você vai ter que posicioná-lo, que algumas atitudes, porque às vezes vem demanda para gente do próprio do quem contrata a gente, já desenvolve tal funcionário, né? Para ele precisa desenvolver tal questão. Aí você percebe que a questão talvez não esteja no que o colaborador precisa desenvolver, mas um pouco na conduta do líder que está solicitando o seu trabalho. Então você tem que ter a coragem de chegar nele e falar, ó, você já percebeu que está acontecendo isso? E isso exige coragem, é Sim. coragem. Porque se você não tem coragem, você acaba não falando. Porque você vai falar assim, ah, mas ele que tá me pagando, ele que me contratou, como que eu vou falar isso para ele? Não, e aí, assim, o que você falou é tudo, assim, porque assim, se você não se posiciona, você também não mostra para o outro a importância do trabalho. O que significa? Por que ele está te contratando como consultoria? Justamente porque você tem o olhar adequado e consegue fazer uma análise da situação, apresentar uma solução. É que geralmente a solução envolve ter que eu mudar atitudes, né? Eu gestor ou eu funcionário. E aí as pessoas, não, mas como assim, né? Você vai ter que lidar com as resistências, né? Saber lidar com essas situações. E o que dá base para tudo isso é a experiência. Né? Talvez uma Sim, vez ou outra a gente cede, né? Tudo bem, ele me pede, eu faço sem muito critério, e depois a gente vai percebendo, né? Não, peraí, né? Isso não é possível, você tem que fazer desse jeito. Ah, então não dá, preciso desistir porque eu não quero assim, eu quero alguém que faça o que eu estou pedindo. Ok, isso eu sempre falei nas minhas orientações. Às vezes a gente vai perder cliente para se manter dentro dos seus princípios, porque também não dá para uhum, fazer tudo, né? Mas se essa coragem vem com a experiência, por isso que assim tem mesmo que trabalhar em RH. Quem quer ir para a consultoria, né? Acho que a gente conversou um sim, pouco também esses dias sobre isso. E que você trouxe essa importância, né? Tem que ter uma experiência, tem que trabalhar, tem que viver, né? E não tem problema nenhum quando a gente também quer seguir, continuar seguindo a carreira como CLT, né? A gente tem sim, uma tendência na psicologia a ir para gerir, né, o próprio negócio, para abrir, né, a sua própria consultoria ou a clínica, mas a gente até consegue fazer paralelo, né, dependendo de como for o seu trabalho, do que você vai atender. Mas mesmo que eu vá fazer a orientação profissional e carreira, que se procura muito nos consultórios, como é que eu vou falar do mercado de trabalho? Eu preciso também estudar, eu preciso também me envolver com o que é que as empresas estão precisando, qual é o perfil para eu poder orientar a carreira de quem me procura, né? sim. Então, é um trabalho muito amplo, eu amo, né? Às vezes eu tenho essa dificuldade, porque assim, eu acho que cabe, né? Tudo volta para psicologia organizacional, né? Então, a gente tem mercado, tem muito o que fazer, né? Para ajudar na Sim, gestão de pessoas, né? E, muito, tem muito o que fazer. Precisa só vontade mesmo, né? Vontade de fazer, sim, vontade de fazer. a Dani está reforçando, né, que quem contrata um consultor já deve esperar que vai ouvir o que não quer ou não sabe. Então, às vezes ele sabe, mas ele não quer ouvir. Aí ele contrata o consultor achando que o consultor não vai falar. Mas a gente tem que falar sim, tem que posicionar e sem esse receio, porque a gente se mantém com os clientes quando a gente é verdadeiro, quando a gente fala a verdade, trabalha com essa transparência. Né? Então, na Com psicologia, certeza.
Com certeza, e tem que ter humildade também, né? Se eu tenho muita humildade, eu já cheguei para cliente, acho que esses dias mesmo, e falei: olha, eu não consigo, eu falei, eu não consigo, essa vaga eu não consigo, né? Porque foge, então assim, eu não ia ficar fingindo que tá tudo bem, né? Ou né, mirabolando, tem que ter a humildade de saber seu limite também, de falar, ó, eu não consigo, mas esse não consigo tem que ser assim, eu não consigo, vamos, quais são as outras alternativas, né? Uhum, Então, exato. vai, você ajuda a dar até o direcionamento das alternativas. Sim, Mas é né? Reconhecer os limites, né? E às vezes não é o limite pessoal, é o limite da própria vaga, enfim. A gente tem que saber lidar com isso, e é humildade mesmo. Olha, eu estou controlando aqui pelo relógio, o Instagram ainda não me avisou nada de horário, né? De tempo. Pelo relógio, a gente ainda tem mais uns 5 a 7 minutos. Então, quero deixar aí para você o que você quer acrescentar, se tem algo que de repente não perguntei, a gente foi direcionando aí a conversa que é importante falar, que você quer compartilhar, e também falar, deixar aí os contatos da Cher, fique à vontade, esse tempo agora é seu. Su, eu quero reforçar mais uma vez assim a importância para todos que querem entrar nessa área e também para os estudantes ou para os psicólogos que estão se formando. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu fiz a administração, estou fazendo a psicologia, mas vocês que já estão formados já é um passo bem grande, porque o que ajuda principalmente no recrutamento, vocês conseguem aplicar os testes psicológicos, ajuda muito na avaliação, no próprio treinamento. Então, assim, tem infinitas coisas aí do conhecimento da formação acadêmica que vocês conseguem já trazer para esse trabalho, né? Então, reforçar a importância de vivências e vivências durante a faculdade. Estou aberta também pela Share, a quem queira pedir ajuda, participar de algum processo, saber como que eu faço, fico aqui à disposição, porque eu gosto disso, como eu gosto de desenvolver pessoas, podem me procurar, né, e a gente compartilha, então deixo aqui o meu contato, através do Instagram mesmo, vocês me acham pelo site pelo Insta da Share. E reforçar isso, estudem, se desenvolvam, autoconhecimento, coragem, né? Coragem, e é isso, força de vontade para conseguir o que quer e não desistir, né? A Lu falou de resiliência já da ansiedade, mas é verdade, precisa. E eu acho que tudo isso envolve muito essa questão de voltar para o autoconhecimento, para o propósito, de saber qual é o caminho. Tem vários caminhos, né? Organizacional, jurídico, esporte, tem a parte clínica, tem infinitas coisas. Então, assim, pensa lá, reflete, fica esse tempo fazendo exercícios de autoconhecimento para você sair já com essa certeza. Não esperar, talvez não precise esperar tanto, né, para descobrir, como talvez tenha sido o meu caminho, né, que eu demorei um tempo para me achar, mas pode ser um processo mais curto se for investido em autodesenvolvimento, em autoconhecimento. E te agradecer também, né? Foi muito bacana, parabéns pelo seu trabalho, sou sua fã também, te sigo aí e estamos juntas. Estamos. Também, meu super agradecimento, você é uma pessoa linda, incrível, talentosíssima, uma grande profissional, tenho muito respeito e admiração por você. E eu acho que o que te torna essa pessoa linda é a sua história, a sua experiência, né? Então, você chegou onde você chegou e hoje está fazendo psicologia e eu sou suspeita, eu sempre fico lá levando as pessoas para a psicologia, né? Sempre incentivando
porque você viveu tudo isso, né? E aí te levou para esse caminho. Então, parabéns, muito, muito obrigada, muito sucesso sempre para a Cher, parceira, a Insignare está aqui de portas abertas sempre para você. Então, quem sabe, a gente ainda tem muitas coisas, muitas ideias surgiram para a gente ainda, tem muito que Sim, trabalhar juntas aí e certeza, desenvolver. conta comigo. Ai, legal. E obrigada a todos que ficaram aqui, né? Esse tempão ouvindo a gente. Obrigada, pessoas queridas também que eu vi passando por aí. Então, um beijo aí para todo mundo. Um beijo, obrigada pela participação, pelos comentários. Desculpa se não deu para falar de todos, né? Eu sei que muita gente entrou e eu não consegui dar o boa noite, né? Pontuando, mas para quem também precisou sair e voltar, vai ficar tudo gravado, salvo aí para outros momentos. Muito obrigada, boa noite. Um bom Beijo! descanso. Tchau!